tudo bem, crianças? Espero que sim. Eu sou a professora Nandeara, trabalho na Rede Municipal de Palmas. Hoje estou como professora do 5º ano da Escola Municipal Monteiro Lobato. Estou aqui junto com vocês nessa nova jornada. Vou estar trabalhando com vocês o componente curricular de língua portuguesa. Não esqueça, hein? Material sempre disposto e o cantinho, o espaço físico bem arrumadinho para melhor aproveitamento das aulas. Na aula passada, nossa terceira aula, hoje nós estamos na 4ª aula. Nós estudamos sobre poema visual, cyberpoema e vimos um pouquinho sobre o que é um poema. Só que agora nós vamos mudar um pouquinho, nós vamos para a análise linguística. Nós vamos observar as palavras dentro do poema. Nós vamos estudar a sílaba tônica do poema. Mas, antes da gente iniciarmos estudando sobre sílaba tônica, vamos revisar um pouquinho o que é sílaba? O que vocês lembram sobre sílaba? O que é uma sílaba? Sílaba é um fonema ou grupo de fonemas que são pronunciados de uma única emissão de voz. A base das sílabas na língua portuguesa são as vogais A, E, I, O, U. Sem vogal, não tem como ter sílaba, mas uma vogal pode sim ser uma sílaba. Então, cuidado, tem gente que acha que vogal não é uma sílaba e pode ser sim. Agora, o segredinho que sempre tem que ter uma vogal em uma sílaba. E será que as sílabas, elas são pronunciadas todas na mesma tonicidade? Será que todas as sílabas de uma palavra que a gente pronuncia têm o mesmo som, o mesmo tom? Ou será que tem uma que é mais forte, outra mais fraca, com mais intensidade, pronunciada com menos intensidade? O que vocês acham? Muito bem, a sílaba, ela tem a tonicidade. Nós podemos chamar de sílaba átona, que é aquela sílaba que a gente pronuncia com menos intensidade, quando a gente fala ela com menos força. Por exemplo, a palavra pipoca. Na palavra pipoca, nós temos o pi e o k, que são pronunciados com menos intensidade. E as sílabas tônicas? São aquelas que nós pronunciamos com mais força, com mais intensidade. Na palavra pipoca, nós temos a sílaba pó. Muito bem. Pipoca. A sílaba pó, eu ponho mais força para falar. Eu ponho mais intensidade nessa sílaba. E ela é a sílaba tônica da palavra pipoca. Nós já falamos sobre sílaba, o que é uma sílaba, falamos sobre a intensidade na sílaba e agora a sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? Como que eu descubro qual é a sílaba tônica daquela palavra? Vamos lá. Sílaba tônica é a sílaba que emitimos com mais ênfase numa palavra, sendo que na cada palavra existe apenas uma sílaba tônica. Eu vou dar um segredinho para vocês, contar um segredo. Como que eu faço para descobrir qual é a sílaba tônica de uma palavra? Eu sempre falo para os meus alunos assim, quando você estiver lá com a palavrinha e quer descobrir qual é a sílaba tônica daquela palavra, chame aquela palavra. Por exemplo, menino. Se eu quero descobrir qual é, faça de conta que você está chamando esse menino. Menino. Qual foi a sílaba que eu mais me prolonguei? O ni. Então, o ni é a sílaba tônica daquela palavra. Fica a dica, não esqueça. Chame a palavra. A sílaba que mais se prolongar é a sílaba tônica da palavra. Não tem erro. Agora nós vamos observar a classificação das sílabas tônicas de uma palavra. Como vimos agora há pouco, em cada palavra só existe apenas uma sílaba tônica. Será que ela está sempre no mesmo lugar? Será que ela está sempre na mesma posição? Não, ela pode estar em 3 posições. Na última sílaba, penúltima sílaba e antepenúltima sílaba. Dependendo dessa posição, ela tem a sua classificação. Ela pode ser classificada em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Certinho? Vamos ver então
quando que uma sílaba é oxítona? Quando, naquela palavra, a última sílaba tônica, aquela mais forte, ela é a sílaba tônica. Ela pode ser ou não acentuada. Então, sempre que a última sílaba for a sílaba tônica, aquela palavrinha ela vai ser classificada em oxítona. Certinho? Vamos conhecer então agora algumas palavras do nosso cotidiano que são palavras oxítona. Primeiro, sofá. Qual é a sílaba tônica? Fá, a última sílaba. Então, ela é classificada como oxítona. Abacaxi. Se eu chamar essa palavra, olha como que fica. Abacaxi. Qual é a sílaba tônica? O xi. Então, ela também é uma palavra oxítona. Metrô. Já tem o acento, tá fácil, né? Oxítona. O tró é a sílaba tônica. Anel. Vamos chamar o anel? Anel. Qual é a sílaba tônica? Nel. A última sílaba. Então, ela também é uma palavra oxítona. Certinho? Agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre as paroxítonas. Quando que uma palavra é paroxítona? Quando a penúltima sílaba é aquela sílaba mais forte, que você pronuncia com mais intensidade. Lembra da palavra menino? Menino. Qual é a sílaba tônica? O ni. É a última, penúltima? A penúltima. Então, nós classificamos elas como paroxítonas. Certinho? Vamos conhecer outras palavras que são paroxítonas? Primeira palavra, tênis. Eu tenho uma sílaba T, que é acentuada. Ela é a penúltima sílaba da palavra. Então, ela é classificada como paroxítona. Cadeado. Cadeado. Eu tenho a vogal A, que é a sílaba tônica da palavra. E ela é a penúltima sílaba. Então, ela é classificada como paroxítona. Açúcar. Açúcar. Qual é a sílaba? A penúltima. O sul. Está até acentuada. Fica fácil, né? Então, ela é uma paroxítona. E a última, telefone. Telefone. Chama a palavrinha telefone para você identificar qual é a sílaba tônica. Telefone. O fó, que é a penúltima sílaba, então ela é uma palavra paroxítona. E agora, já vimos a oxítona, paroxítona, nós vamos conhecer as proparoxítonas. Quando que uma sílaba é proparoxítona? Quando que a palavra é classificada proparoxítona? Quando a sílaba tônica é a antepenúltima sílaba. Então, quando eu tenho lá a antepenúltima sílaba, tônica é aquela que eu me prolongo quando eu estou falando, ela é uma proparoxítona. E uma dica, olha, todas as proparoxítonas são acentuadas. Essa deixa aí, ó, não esqueçam mais. Vamos conhecer alguns exemplos? Médico. Chama a palavrinha médico para mim. Médico. Qual é a sílaba tônica? O mé. Então, ela é classificada como proparoxítona. Olha a acentuação. Mé tem um acento. Então, ela é uma proparoxítona. Exército. Tem acentuação? Sim, no zer. Olha o X, som de Z. Exército. Então, ela também é uma proparoxítona. E lâmpada? Também. Terceira sílaba. Última, penúltima, antepenúltima sílaba. Acentuada. Então, ela é uma proparoxítona. E agora? Eu já conheço as sílabas tônicas, já sei a classificação. E quanto ao número de sílabas de uma palavra? Todas as palavras têm a mesma quantidade de sílaba? Não. Existe palavra com uma sílaba, 2, 3, 4, 5 e outras bem maiores, né? Assim?
E será que essas palavras têm uma classificação? Tem sim. Elas podem ser chamadas de monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Como que eu vou saber quando uma palavra ela é classificada por monossílaba? São aquelas palavrinhas formadas apenas por uma sílaba. Por exemplo, pão, flor, mar e mel. Essas palavras elas são formadas apenas por uma sílaba, então ela é chamada de monossílaba. E agora, vamos conhecer as palavras que são dissílabas. Quando a palavra é dissílaba, olha o nome, dissílaba, lembra o quê? Duas sílabas. Então a palavra ela é classificada por dissílaba quando a palavra é formada por duas sílabas. Por exemplo, boné, casa, mala, dado. Todas essas palavras, elas são escritas com duas sílabas. Então elas são chamadas de dissílaba. Muito bem. Estão gostando? Querem mais? Então vamos lá. E trissílaba? Olha a palavra. Trissílaba. A palavra trissílaba lembra o quê? Lembra o número 3. Muito bem. Então, uma palavra, quando ela é formada por 3 sílabas, nós chamamos de trissílabas. Alguém conhece uma palavrinha escrita com 3 sílabas? Ah, tenho certeza que sim. Vamos a algumas? Cocada, salada, planeta, pássaro, árvore e pêssego. Essas palavras, todas elas são escritas com 3 sílabas. Então, elas são classificadas de trissílaba. Acabou por aí? Não! Ainda tem a polissílaba. Então, quando que aquela palavrinha é classificada por polissílaba? Quando ela tem 4 ou mais sílabas. De 4, 5, 6 e daí por diante. Então, sempre que a palavra tiver de 4 sílabas a mais, ela é chamada de polissílaba. Vamos conhecer algumas? Borboleta, prateleira, festividade, paralelepípedo. Olha aí, paralelepípedo tem 7 sílabas, mas ela também é classificada como polissílabas. E aí, estão gostando da nossa aula? Espero que sim. Vamos fazer uma revisão do que a gente viu hoje? Hoje nós começamos a estudar sobre sílaba. Vimos o que é uma sílaba, vimos que a base da sílaba na língua portuguesa são as vogais. Toda sílaba precisa de uma vogal. E uma vogal pode ser uma sílaba, mas não existe sílaba sem vogal, certo? Depois a gente viu sobre a tonicidade da sílaba numa palavra. Vimos que ela pode ser uma sílaba tônica ou átona. A átona é aquela mais suave, menos branda. A tônica é aquela que eu falo com mais intensidade. Depois a gente viu a classificação das sílabas tônicas, que são oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, olha só, vimos também as sílabas tônicas da palavra. A oxítona é aquela última sílaba da palavra, é pronunciada com mais intensidade. Paroxítona, a penúltima sílaba é pronunciada com mais intensidade. E a proparoxítona, a antepenúltima sílaba, é pronunciada com mais intensidade. Ainda dei uma dica. Como encontrar a sílaba tônica da palavra? Chamando aquela palavra. Eu pronuncio ela como se eu estivesse chamando. Aquela sílaba que se estender é a sílaba tônica da palavra. Não esqueçam. Outra dica. Toda a proparoxítona é acentuada. Também vimos sobre a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Nós vimos que ela pode ser classificada em monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Monossílaba, apenas uma sílaba. Dissílaba, 2 sílabas é formada aquela palavra.
Trissílabas, 3 sílabas formam a palavra. E polissílabas, 4 sílabas ou mais formam aquela palavra. Então, espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos continuar com o conteúdo de análise linguística, junto com o poema visual. E não esqueçam, as nossas atividades e as nossas aulas estão disponíveis na plataforma Palmas Home School. Um grande abraço e até a próxima aula.